Novela Poder Paralelo é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela Record TV entre 14 de abril de 2009 e 2 de março de 2010, em 237 capítulos, substituindo Chamas da Vida, escrita por Lauro César Muniz, com coautoria de Aimar Labaki e Dora Castelar, com colaboração de Mário Viana, Nilton Canito e Rosane Lima, e dirigida por Ignácio Coqueiro. Lauro César Muniz inspirou-se no livro Honra ou Vendetta, do jornalista Silvio Lancelotti, como sinopse original da trama principal da novela. Porém, Lauro criou mais personagens, por achar que só os personagens do livro não seriam suficientes para uma trama larga. Sinopse: um atentado é preparado e um homem será assassinado. A ordem parte do Brasil, mas a vítima está em Palermo, na Itália. É Tony Castellamare, um brasileiro de origem italiana que é suspeito de ligações com a máfia. Mas o crime é interceptado por Theo, delegado da Polícia Federal Brasileira e chefe da operação que investiga uma poderosa conexão do narcotráfico. Numa ação rápida, o delegado impede que Tony morra com a explosão de uma bomba em seu carro, mas não consegue evitar a morte da mulher de Tony e de suas filhas gêmeas. Tony não consegue chegar a tempo de impedir que sua mulher entre no carro e vê a família morrer na terrível explosão criminosa. Atingido pela tristeza e sem saber o motivo pelo qual querem matá-lo, Tony descobre que a ordem partiu do Brasil e decide se vingar. Ele vem para o país acompanhado do filho Eduardo e se hospeda na casa dos pais, os italianos Dom Calò e Mama Freda. Tony é misterioso e não deixa claro a ninguém a sua relação com a máfia. É exatamente essa a questão que mais intriga o delegado Theo, que quer desbaratar a rede de narcotráfico que liga o Brasil e a Itália. Theo sabe que Tony pode ser o elo que precisa para chegar até o misterioso capo, ou seja, o líder de toda essa organização, e para isso conta com um moderno aparato policial e tem em sua equipe profissionais extremamente qualificados, como seu principal parceiro Renato e Marília, uma especialista em tecnologia, capaz de invadir qualquer sistema operacional. Por outro lado, os envolvidos com a máfia não querem que a polícia se aproxime de seus negócios. Iago cuida disso, comandando seus contraventores no Brasil, com a ajuda de Lucas e Tutti, e na Itália, por meio de Brasiliano. Iago faz o que pode para atrapalhar as investigações de Theo. Mas a vida de Tony não está envolta apenas em crimes e tragédias. Pouco antes da morte de sua família, ele conhece a jornalista brasileira Lígia, que inicialmente se aproxima dele para conseguir um furo jornalístico para a revista que trabalha, mas acaba se apaixonando e se sensibilizando com o sofrimento de Tony ao perder a família, passando então a viver uma crise ética por ter se apaixonado por um homem que supostamente é um criminoso. Ao mesmo tempo, Lígia é cobrada ostensivamente por seu editor-chefe, Baruel, para conseguir uma matéria bombástica. Tony, por sua vez, fica fascinado por Lígia, mas também se irrita ao saber que ela é jornalista e quer fazer uma matéria sobre a vida dele. Num outro núcleo da história está Maura Orlin Villa, que casou-se cedo com Bruno Vilar e deixou de lado o desejo de ser atriz, por insistência do próprio marido. Dedica sua vida a cuidar dele e dos filhos, Luísa, Pedro e Júnior. Ele, por sua vez, enriqueceu ao se casar com Maura,
e passou a trabalhar nos negócios da família. Apesar de não ter realizado seu maior sonho, Maura é muito feliz. O que ela não imagina é que o marido há anos mantém um caso extraconjugal com a famosa atriz Fernanda Lira, que se sente atraída pelo comportamento imprevisível de Bruno, mas está cansada de ser a outra. Até o dia em que a atriz conhece o misterioso Tony Castellamare. Elenco: Gabriel Braga Nunes, Marcelo Serrado, Paloma Duarte, Miriam Freeland, Tuca Andrada, Adriana Garamboni, Petrônio Gontijo, Patrícia França, Guilherme Bouri, Gracindo Júnior, Lu Grimaldi, Maria Ribeiro, Nicolás Ciri, Fernando Pavão, Luciana Braga, Floriano Peixoto, Beth Coelho, Eliana Gutmann, Cecil Tiré, Bruno Padilha, Karen Junqueira, Miguel Tiré, Fernanda Nobre, André Bancoff, Manuelita Lustosa, Nil Marcondes, Maria Carolina Ribeiro, Antônio Abujanra, Luiz Guilherme, Ricardo Petraglia, Roberto Birindelli, Carlos Bonou, Paulo Gorgulho, Castrinho, José D'Artagnan Júnior, Luma Costa, Adriana Londônio, Sônia Lima, João Vitor Silva, Júlia Sabugosa, Augusto Zac, Sônia Guedes, Marli Bueno, Rodrigo Simas, Renan Pitanga, entre outros. Curiosidades: os primeiros capítulos foram gravados na Itália e contaram até com a explosão de um carro e perseguição na região central de Roma e outras cidades da costa do país. Para simular a vila de Tony, que inicialmente também seria gravada na cidade de Palermo, na Itália, foi locada uma mansão na cidade de Serra Negra, no interior de São Paulo. Poder Paralelo teve alguns acidentes de percurso, como as gravidezes das atrizes Patrícia França, Maria Ribeiro e Beth Coelho, que obrigou o autor a desviar o rumo de suas personagens. Lauro César Muniz ainda teve um estresse por volta do capítulo 70, de acordo com o que comentou em entrevista. Fiquei um pouco afastado da novela, que sofreu uma queda de qualidade e, consequentemente, de audiência. Cheguei a pensar que tivesse perdido a novela, mas, sob cuidados médicos, recuperei minha vitalidade e, aos poucos, fui retomando a trama até colocá-la de novo nos trilhos. A novela ainda foi espichada por causa do atraso da produção seguinte no horário, Ribeirão do Tempo. Questionado sobre as cenas de violência da novela, o autor declarou: "Não houve exagero. Poder Paralelo se insere em um gênero que agrada pela ação forte." Rendeu a visita que o então presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, fez ao REC 9. Ele conseguiu emplacar um personagem em Poder Paralelo para fazer merchandising social dos mutirões carcerários do Conselho Nacional da Justiça, órgão do qual também era presidente. Os mutirões revisam processos penais no país. Em entrevista, Lauro César Muniz comentou sobre a novela. A intenção era fazer uma outra novela, baseada na série chilena Machos, mas a Record não chegou a um acordo sobre os direitos autorais. Daí me lembrei do livro Vendetta, do Silvio Lancelotti, que li há 20 anos, e retomei. Mas ele é insuficiente para uma novela, tem poucas personagens femininas. Então bolei uma outra história, ampliando o universo feminino,
e liguei a história do Silvio. Assim nasceu a novela. Na apresentação da sinopse, o autor Tiago Santiago se posicionou contra o fato da trama ter um protagonista ambíguo. Esse impasse causou mal-estar dentro da emissora, e o Lauro César Muniz até ameaçou sair da Record. As gravações da trama iniciaram-se em 19 de novembro de 2008, em Palermo, na Itália. A Record precisou pedir autorização ao governo italiano para que as cenas da novela fossem gravadas no país. De início, as autoridades ficaram receosas pelo fato da trama abordar a máfia italiana. Porém, depois de um acordo, o governo italiano liberou as gravações. O ator Gabriel Braga Nunes afirmou que se inspirou em Robert De Niro para dar vida ao seu personagem. A emissora andou cortando cenas de sexo na trama, sem o consentimento do diretor Inácio Coqueiro. De acordo com informações, os cortes estavam sendo feitos por pessoas ligadas à Igreja Universal. Foi a última novela dos atores Gabriel Braga Nunes, Marcelo Serrado, Tuca Andrada, André Bancoff, Guilherme Bouri, Patrícia França, Xando Graça, Fernanda Nobre, Maria Carolina Ribeiro e Luma Costa, na emissora.